Dentre as primeiras providências, como a quarentena dos navios que vieram de regiões contaminadas, também a higienização da cidade e o recolhimento de lixos. A gente imagina assim como era a cidade com relação a essa questão da higienização, a questão do esgoto a céu aberto, essa questão de lixos espalhados nas praias e dejetos por todo canto. Então, de imediato, a Comissão de Higiene manteve contato com o poder público que fosse feito a princípio para que a cólera não chegasse com muito impacto na cidade. E assim, a princípio, foi feito. Mas não surtiu tanto efeito assim. Tem um relato interessante de um médico do Pará que mandou uma carta segredo para um médico daqui da região da Bahia, informando sobre a doença, sobre a bactéria e sobre o impacto, sobre o prejuízo que ela traria. Eu achei interessante que a princípio pediu para guardar segredo, talvez para que as autoridades de imediato tomassem as providências devidas. 3, 4 meses depois, mesmo com as medidas preventivas a princípio, a cólera teve uma proliferação tamanha. E o cólera continua avançando. E muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que viviam nessas condições insalubres, sendo vitimadas, sofrendo de diarreia intensa, desidratação, vômitos e outros tipos de mal-estar que fazia com que, infelizmente, viessem a óbitos. E a proporção que a doença, a proporção que o cólera avança pela cidade, as autoridades se debruçam diante de providências mais urgentes e mais necessárias. Inclusive, das leituras que eu fiz, teve algo que no final eu vou até fazer um relato, fazer uma análise, me chamou a atenção. Aquelas providências interferindo principalmente nos costumes das pessoas. Então eu observei que existiam alguns eventos de cunho religioso, alguns eventos como por exemplo as procissões, alguns eventos como por exemplo das religiões de matrizes africanas que foram a princípio proibidos. Isso porque, minha gente, como hoje, para evitar a aglomeração. Essa aglomeração na época fazia com que o cólera também avançasse. Então certamente a Comissão de Higiene, a universidade e seus profissionais na área de saúde, certo de que a proporção que as pessoas se aglomeravam e muitas dessas pessoas viviam em ambientes insalubres, o cólera avançava mais e mais e mais. Dentre essas mudanças é importante a gente pontuar uma que causou um grande impacto: a economia. Por que a economia causou um grande impacto? Foi algo que me chamou bastante atenção. É claro que, como hoje, o que é mais importante é a vida, mas a economia da época também causou um grande impacto. Eu vou pontuar aqui algumas questões e considerar por que essa economia causou um grande impacto. Quando eu falei aqui para vocês desses costumes, também esses costumes interferiram com relação aos comerciantes. No trabalho que eu li, numa tese de mestrado, que eu vou informar para vocês aqui no final do nosso vídeo, deu conta desses comerciantes que vendiam animais expostos nas ruas, trabalhavam com costumes, que vendiam porcos, negociavam com porcos. Estes eram alvos preferenciais do poder público, da Comissão de Higiene, porque era um tipo de comércio que também era bem propício para a proliferação da doença. Então, começa a atingir esses comerciantes, começa gradativamente a atingir a economia, porque era uma forma que eles tinham para sobreviver e também de fornecer às pessoas que precisavam desse tipo de comércio. Que com o fim do tráfico negreiro ainda prevalecia a mão de obra escravas. Resultado: